Meu nome é Charles Bronson e toda a minha vida eu quis ser famoso. Charles Bronson ou Charles Salvador. Ele é um dos homens mais aterrorizantes que já viveu nesse mundo. Muitos tentaram controlá-lo, mas falharam. O sistema prisional não estava equipado, nem preparado para lidar com esse maníaco violento. Estava mais o que poderia ter acontecido para esse homem chegar a esses extremos de loucura. Originalmente chamado de Michael Gordon Peterson, ele nasceu em 6 de dezembro de 1952 em Luton, Bedfordshire. Parecia ser relativamente normal. Bronson não era um bad boy de jeito nenhum. Na verdade, seus parentes afirmam que ele era um menino muito bem comportado, meigo e gentil com os outros. Pode-se dizer que ele era o filho que qualquer um gostaria ter. Se você é fã dos temas mais violentos, dos crimes mais perturbadores, dos temas aterrorizantes e bizarros, este canal é para você. Então te convido a clicar no botão curtir e se inscrever em nosso canal, onde carregamos os vídeos mais fortes que nem todos conseguem ver. Parece que o problema começou durante sua adolescência, depois que sua família se mudou para Ellesmere, Porto, no distrito de Cheshire, aos 13 anos. Supostamente parte de um clã que estava roubando e criando caos. O menino gentil de alguma forma desapareceu e seu substituto fugiu brigando e matando aula. Um lugar que ele passou a odiar. Ele acabou abandonando a escola e voltou para sua cidade natal, onde conseguiu encontrar um emprego na Tesco, mas foi demitido em 2 semanas por atacar seu gerente. Depois disso ele teve vários outros empregos, mas todos duraram pouco. A situação que levou à sua primeira prisão é bem louca. Um dia ele ficou com tanta raiva que saiu e vandalizou vários carros no parque. Foi parado e, após um julgamento, foi multado e colocado em liberdade condicional. Não se sabe ao certo se o digno recebia alguma remuneração ou não, pois não há informações a respeito. Posteriormente, Bronson conseguiu um novo emprego. Desta vez trabalhava como removedor de móveis. Porém, continuamente se metia em brigas e era constantemente envolvido em pequenos crimes. Tenha em mente que Bronson ainda era um adolescente neste momento. Seu próximo grande incidente envolveu bater um caminhão roubado em um carro. Isso levou a receber mais multas e foi novamente colocado em liberdade condicional. Bronson nunca fez nada para se corrigir ou mudar seu comportamento. Aos 19 anos foi condenado por desempenhar um papel muito importante em um arrombamento. Mais tarde, em 1971, Bronson conheceu sua futura esposa. O nome dela era Irene Kelsey. Ela ficou totalmente apaixonada por ele. Quando questionada sobre seu interesse por ele, ela disse que ele era tão diferente de qualquer outro cara. Ela sabia que ele sempre usava ternos sob medida. Ele tinha costeletas perfeitamente arrumadas e um sotaque único. O casal teve um filho em 1972 e se divorciou 5 anos depois. Quando Bronson tinha 22 anos, ele se envolveu em um assalto à mão armada e foi enviado para a prisão de Walton por alguns anos. Enquanto lá, foi enviado para o bloco de punição por agredir a 2 prisioneiros por sem motivo aparente. No ano seguinte, ele foi enviado para outra ala, onde se recusou a fazer qualquer trabalho na prisão. Aparentemente, ele ficou tão furioso uma vez que vandalizou uma oficina após ter uma discussão com um oficial. Eles não tiveram escolha, eles tiveram que mandá-lo para o bloco de punição. Com o tempo, Bronson começou a se acostumar com tudo isso, uma vez que tiveram que injetar nele um sedativo e acrescentaram mais 6 meses à sua sentença. Depois disso, ele continuou com seu comportamento violento e foi colocado em confinamento solitário por um tempo. Parece que nada do que eles tentaram conseguiu fazer com que ele mudasse. Porque quando ele finalmente foi libertado do confinamento solitário, ele atacou outro preso com uma jarra de vidro, deixando-o com lesões corporais graves. Mas depois de um tempo, as acusações de ferimento foram retiradas ilegalmente. Bronson teria que cumprir mais 9 meses por esta ação violenta e foi transferido novamente, desta vez para a prisão do exército, mas esta não seria sua última transferência, já que entre 1975 e 1977 foi transferido para Wakefield, Parkhurst e Walton. Prisões. Ele ganhou a reputação de ser tão perigoso e incontrolável que teve que voar de Yorkshire para Londres acorrentado ao chão de uma van da prisão. Para manter os guardas da prisão e os presos seguros, Bronson teve que ser mantido em confinamento solitário sem ninguém com quem interagir ou espancar. Então ele decidiu trabalhar em sua rotina de exercícios, mas toda vez que ele saía do confinamento solitário, atacando outros prisioneiros ou causar danos à propriedade da prisão. Enquanto em Wandsworth ele tentou envenenar o prisioneiro na cela ao lado, na prisão de Parkhurst ele se tornou um bom amigo dos gêmeos Ronald Cray e Reginaldo Cray, que eram bem conhecidos por extorsão, assassinato, assalto à mão armada,
incêndio criminoso, proteção, extorsão e assalto, mas foram descritos por Bronson como os 2 melhores caras que ele já conheceu, 2 pássaros da mesma pena. Infelizmente, ele teve que ser separado de seus 2 novos amigos porque ameaçou matar um oficial da prisão, então ele foi enviado de volta para Vansworth, onde foi pego tentando sair de sua cela. Aparentemente outro prisioneiro sabia de seus planos e contou a ele. Ele delatou, quando foi autorizado a se juntar à população carcerária. Depois disso ele encontrou Pomo e o atacou brutalmente. Neste ponto não havia outro lugar para transferi-lo, e a única instituição que estava disposta a recebê-lo era a prisão psiquiátrica em Parkhurst. Ele foi transferido de volta para a prisão na ilha de Victor, onde foi acusado de lesão corporal grave porque ele novamente atacou um prisioneiro com um pote de geleia. Sem dúvida esse sujeito tem uma espécie de fascínio por bater nas pessoas com objetos de vidro. Depois disso tentou suicídio e agrediu outro policial. O resultado foi mais uma transferência. Em 1978, ele foi enviado para Broadmoor, um hospital psiquiátrico de alta segurança, onde eles também não puderam lidar com ele porque o levaram às pressas para o seguro hospital de Rampatton. Bronson lá tentou estrangular John White, um assassino e estuprador de crianças. Sua tentativa não teve sucesso e fez com que ele fosse mandado de volta para Broadmoor, onde encontraria um dos gêmeos Cray. Mas Bronson, irritado com sua tentativa fracassada de estrangulamento em Broadmoor, tentou novamente, mas desta vez usando uma gravata de seda. Infelizmente para Bronson, a gravata rasgou e evitou que sua vítima morresse. A segunda tentativa havia falhado. Isso fez com que Bronson ficasse deprimido. Alguns anos depois, ele conseguiu escapar para o topo de Broadmoor, onde encenou um protesto no telhado, no qual teve um acesso de raiva, causando 250 mil libras esterlinas em danos. A família finalmente o convenceu a parar com toda a agitação. Ele pareceu se acalmar um pouco e se concentrou nas artes, escrevendo poemas, histórias e até desenhando carros. Pouco depois, isso fez receber alguns prêmios da prisão e deu uma folga a todos. Aparentemente já estava tudo sob controle e um ambiente muito calmo se sentia, mas era tudo uma fachada porque logo depois ele decidiu fazer outro protesto no telhado porque ele queria ser transferido para outra prisão. No entanto, essa estratégia não deu certo, então ele decidiu fazer greve de fome. Ele conseguiu passar fome por 18 dias, isso o fez escapar impune. Depois disso ele foi transferido para o hospital Ashworth, lá ele se acalmou novamente por um tempo. Tudo estava indo bem até que Mervyn Avley, outro paciente da instituição, tentou realizar atos sexuais em Bronson, então Bronson se irritou e usou uma garrafa para esfaqueá-lo. Desta vez, ele foi transferido para a prisão do centro de Risley, onde foi rapidamente enviado para a solitária por espancar outro preso. Algum tempo depois naquele ano ele foi enviado de volta para Walton, onde organizou outro protesto no telhado. Este custou à prisão cerca de 100 mil libras esterlinas, o que acrescentou mais um ano para sua sentença e ele foi transferido para Albany. Lá ele socou um prisioneiro em seu primeiro dia e foi enviado para outra enfermaria. Parecia que as transferências nunca o impediriam e ninguém estava equipado para lidar com Bronson e suas travessuras. Em 1986 ele foi transferido 8 vezes. Ele foi de Winchester para Wormwood Scrubs, onde estrangulou o governador. Então o que ele fez quando finalmente foi solto após terminar sua sentença? Ao ser solto quase imediatamente, ele comprou uma pistola d'água e a usou para assustar um estranho e levá-lo para Luton. Em 1988, ele assalta uma joalheria, levando um anel para surpreender sua namorada, Alison Aromantic. Alguns dias depois, ele foi preso durante uma corrida matinal e enviado de volta a julgamento. Quando ele voltou para a prisão de Leicester, ele teve uma forte defesa porque as vítimas estavam com medo de testemunhar contra ele. Infelizmente para ele, o amor de sua vida retratou seu testemunho inicial e Bronson não tinha mais um álibi. Após o julgamento, ele foi transferido para Bristol e colocado em uma unidade muito segura. Em junho de 1988 ele se declarou culpado e foi condenado a 7 anos. Ele continuou suas atividades habituais espancando prisioneiros e agredindo policiais. As transferências foram inúmeras em um momento em que ele se tornou amigo de alguns roedores que invadiram sua cela. Em outra prisão ele se revoltou sem roupa segurando uma lança que fez com uma garrafa quebrada e um cabo de vassoura. Um dia 2 presos o esfaquearam pelas costas. Em novembro de 1992 foi solto e gozou 53 dias de liberdade. Ele foi preso novamente acusado de realizar uma conspiração para roubar sua namorada Kellyanne e seu amante.
mas na realidade eles estavam tentando armar para ele. As acusações foram retiradas, mas Bronson teve que se vingar de alguma forma. Ele quebrou o nariz do amante de Kellyanne. Ele foi multado em 600 libras esterlinas por isso e acabou preso novamente por outra conspiração para roubar. Enquanto estava em prisão preventiva, ele fez um refém bibliotecário civil porque queria uma boneca inflável, um helicóptero e uma xícara de chá. Ele supostamente libertou este bibliotecário por peidar em sua presença. Aparentemente isso era muito nojento para ele. Refém o vice-governador Adrian Wallace. Felizmente todos assumiram o controle e foram transferidos para outra prisão. Em seguida, voltaram para Wakefield, onde o colocaram na jaula de Hannibal. A loucura continuou mais tarde. Em abril de 1996, ele fez um médico como refém e então fez 2 sequestradores iraquianos como reféns em sua cela. Ele forçou esses homens a fazer cócegas em seus pés e se referem a ele como um general. Em seguida disse a eles que queriam um avião para a Líbia, 2 submetralhadoras, 5.000 cartuchos de munição e um machado. Soltou um dos reféns e depois pediu sorvete. Por fim os soltou. Como esperado, mais 7 anos foram adicionados à sua sentença. Depois ele fez vários outros reféns. Robert Taylor, um médico. Em 1996 Phil Danielson, um educador. Em 1999 a polícia criou uma unidade prisional especial só para ele. Em 2001 ele se casou com uma divorciada de Bangladesh chamada Fátima, que começou a escrever cartas para ele. Depois que ela leu sobre ele de alguma forma Bronson se apaixonou, converteu-se à fé no Islã e decidiu que gostaria de ser chamado de Charles Ali Ahmed. Eles se divorciaram depois de 4 anos e renunciou à fé. Mais tarde ele foi transferido para a prisão de segurança máxima de Wakefield. Em 2014 ele atacou o diretor da prisão e decidiu mudar seu nome para Charles Salvador. Ele declarou em suas próprias palavras: "Ó velho o secou." Bronson voltou à vida em 1987 e faleceu em 2014. Com o passar do tempo ele continuou a criar arte. Então ele pediu à atriz Paula Williamson em 2017. Ela aceitou e eles se casaram na capela de uma prisão. Esse casamento feliz não durou muito, pois ela foi encontrada morta em sua casa em 2019. Bronson mais tarde leiloou sua arte para arrecadar dinheiro para uma criança com paralisia cerebral. Em 2021, Bronson, sob o nome de Charles Arthur Salvador, apareceu no single Only See More Loco Man Crawl do grupo de gravação Lost Vegas de Ayia Napa. Alguns loucos decidiram criar um filme, The Bronson Movie, dirigido por Nicholas Winding Refn, é inspirado por sua vida. Foi lançado em 2008, Tom Hardy faz o papel de Bronson. O lançamento do filme foi polêmico, pois a voz de Bronson foi gravada sem a autorização prévia dos funcionários da prisão, que imediatamente exigiram uma investigação sobre como a gravação foi feita. Bronson está atualmente na prisão. Por hoje foi só. Conta pra gente o que você acha da vida desse personagem maluco. Gostaria de ver o filme dele? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificação, para não perder as informações mais chocantes e violentas.